Oi, gente, tudo bem? Estamos nós aqui, felizes da vida, porque, olha, como eu falo pra vocês, nós estamos ficando chique, né, Não, é Pamela? muito, acho chiquérrimos. Não sei nem se é correta essa palavra, mas a gente tá chique. Não, e o mais chique é que hoje nós vamos aprender sobre o mundo digital. Nossos convidados vão ajudar vocês que querem empreender no meio digital. Olha, eu vou falar pra vocês. A gente tá com os fundadores da Access, para não falar errado, a Ana e o Rafael. E eu vou pedir para que eles se apresentem, porque nada como eles se apresentarem, né, gente? Por Tudo favor. bem, Rafael? Tudo bem, Ana? Sejam muito Certo. bem-vindos. Oiê! Obrigada, primeiramente, pelo convite. A gente está muito feliz. Me chamo Ana Cláudia Mendes, sou especialista em desenvolvimento de talentos. Tenho uma agência, hoje focada em influenciadores, novos talentos. E a gente atua com uma das redes sociais que mais cresce no mercado hoje, que é o TikTok. Bom, fala pessoal, eu sou o Rafael Moreira, é um grande prazer estar aqui com vocês. É um convite muito legal que a Ana compartilhou com a gente, né? É um prazer estar aqui também para compartilhar esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é algo muito novo também para a gente. Estamos nesse mercado já há mais de 10 anos, eu pelo menos, né? A Ana vai contar um pouco da história dela. E é incrível quando a gente vê que esse cenário começa a se renovar a cada momento. Então, o momento que a gente está, por mais que já seja um tempo determinado na internet, é um momento novo também. Estou ansioso para conversar com vocês sobre isso. Ai, que legal. Legal, muito bom. E vocês vão amar conhecer um pouco mais da história deles. Acho que vocês já conhecem eles na rede social. Mas o que é interessante vocês perceberem como as histórias se conectam. A Ana é uma menina que até os 12 anos não tinha energia elétrica em casa. Ela, aos 17 anos, é que conheceu a internet. Nós temos o Rafael que, diferente da Ana, ele já começou desde pequeno, desde os 12 anos, trabalhando com internet, sempre atuando aí. Vocês imaginam, desde os 12 anos. E aí, para a gente conhecer um pouco mais a história de vocês, Ana, começando com você, Ana, como foi para uma menina que até os 12 anos não tinha energia elétrica, conheceu a internet aos 17 anos, então como foi esse conhecer da internet? E quando você percebeu, porque assim, vocês são novos, você percebeu que isso era um mercado de trabalho? Eu acho assim, acho que eu não me apresentei em relação de onde eu vim, né? Eu sou baiana, porém eu morava no norte de Minas. Era uma cidade bem pequena, tinha menos de 5 mil habitantes. Ou seja, é uma cidade que não tinha estrutura para realmente ter trabalho, fazer uma faculdade, enfim. Eu só fiz o ensino médio lá. E para mim ser realmente alguém na vida, né, crescer, ter realmente uma profissão, eu precisava ir para uma cidade maior. E aí eu escolhi Campinas, por minha irmã já morar aqui. E foi a partir do momento que eu cheguei em Campinas que eu realmente tive acesso a Wi-Fi, à internet, conhecer mais o mundo, né, digital. E foi aí que abriu totalmente a minha mente, né? Porque quem mora em um sítio, né, em uma roça, não tem ainda muito conhecimento de quantas oportunidades o digital traz para a vida e o quanto pode mudar as nossas vidas, né? Como mudou a minha e como mudou a do Rafael. Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo, né? Quando eu entrei nesse ramo, eu sempre, desde novinha, acho que eu falo, eu até comentei com o Rafael que meus pais me ensinaram muito isso sobre investir, ganhar mais dinheiro, né? E algo muito curioso, assim, que eu nunca compartilhei com muita gente. Mas quando eu tinha 5 anos, eu ganhei um bezerrinho. E desse bezerro, Que linda. desse bezerro, ele virou uma. Meu pai vendeu, né? Comprou uma vaca, teve outros bezerros, enfim. Eu comecei a comprar. Eu comprei meu primeiro terreno, né? Meu primeiro imóvel, quando eu tinha 12 anos. Olha lá, gente. Com 12 Pega anos. essa, Adriana. Bezerro, né, Escuta essa, Davi Giovana. Hoje vai mudar a realidade em casa. ela falou de uma forma superficial. Ela pegou um bezerro e o bezerro você trocou por duas vacas, né? O bezerro ele cresce, vira um garrote, né? Um boi maior. E aí, como o boi não consegue dar mais crias, assim, né? Ela trocou por uma vaquinha que conseguia. Porque a vaquinha dá leite, amados. Olha isso. Da leite, dá gente. outros bezerros. E assim, eu comprei meu primeiro terreno com 12 anos. Sim. E eu nunca fui uma adolescente, assim, acomodada. Meus 20 pais que tinham uma condição, assim, nunca passei fome, graças a Deus, mas eu tinha uma condição bem limitada, assim, de família simples. Mas eu queria sempre, né, ter meu dinheiro desde novinha.
Então, eu vendi catálogos de revista, né? Tipo Natura, enfim. Eu já era empreendedora desde quando eu era mais nova para ter meu dinheiro. Tá. Então, acho que isso já iniciou essa questão de querer conquistar a minha independência financeira. E quando eu cheguei em Campinas, né? Eu comecei a trabalhar, comecei a estudar. Eu fiz farmácia por 2 anos. Eu comecei a trabalhar no shopping. Trabalhava numa loja de departamento. Eu era aquela pessoa chata que chegava na loja e falava: moça, você quer fazer o cartão? Eu era promotora de cartões. Isso foi muito bom porque eu aprendi a vender. E hoje, no mercado que a gente trabalha, você precisa de venda para tudo. Pra tudo. Se você não sabe vender, você não sabe desenvolver uma empresa, você não sabe É verdade. realmente vender ali a sua marca. Porém, eu tive a audácia, né, de trancar minha faculdade com 2 anos. Eu tinha bolsa, porque eu identifiquei que não era realmente o mercado que eu gostava, né? Tipo, até gostava, mas eu não amava, não fazia aquilo por amor. Tá. E foi no tempo também que eu conheci o mercado digital. Eu comecei mais a trabalhar nas redes sociais, como blogueirinha, né? Tipo, fazia já meus trabalhos como modelo. O pessoal deve estar achando que ela conheceu o mercado digital no sentido de vender curso. Não. É que a gente vive etapas, né? Quando era mais ou menos 2015, eu vivo de internet. Você faz vídeo pro YouTube. Hoje em dia você fala assim, eu ganho dinheiro com internet. Você vende curso. É verdade, são várias fases. Produto. Então é sempre uma ponta do iceberg, mas era outro mercado digital. O mercado digital que eu me refiro nessa época, né? Era realmente rede social, Instagram, Facebook, enfim. Eu comecei a me apresentar mais e eu sempre fui uma pessoa, assim, mais pra frente nas redes sociais. Eu gostava de postar foto. Eu já fazia alguns modelos, trabalhos como modelo de maquiagem e tal. Eu tava mais à frente no Instagram e o mercado digital, não sei se já posso chegar a esse nível de falar como eu conheci o mercado de lives. Claro. Foi bem por acaso, assim, eu te falo que era pra ser, porque uma pessoa me mandou mensagem, simplesmente no direct no Instagram, falando: Ana, você realmente gosta de conversar, faz bastante stories, eu recebi uma proposta pra trabalhar num aplicativo de live e ganha em dólar, você não quer trabalhar? E aí eu fiquei tipo, como assim ganhar em dólar, fazer live? Era realmente tudo muito novo, né? Eu não tinha tanto conhecimento ainda nesse mundo. E até em 2018, eu falo que o mercado de lives no Brasil era muito mato. Porque hoje está ficando mais conhecida, e as lives de e-commerce, veio as lives pro TikTok. Mas em 2018, quando você falava de live, as pessoas ficavam assim, como assim? Tipo, ainda não entendi esse mercado. Existia muito um preconceito. E foi, né, a partir do momento dessa mensagem, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, eu falei, não tenho muito o que perder. A menina não me passou muita confiança, porque ela falou assim, eu recebi o convite, né? Eu perguntei, mas aí, tá dando dinheiro mesmo? Tá ganhando em dólar? Ela, não, eu não tô fazendo, mas eu acho que tu super dá certo, vai você, entendeu? E aí eu baixei a plataforma, fui tentar conhecer, mas o meu intuito principal mesmo era ganhar mais seguidores pro Instagram, para realmente ter ali mais propriedade para vender, enfim, começar a trabalhar como influenciadora. Mas tudo mudou quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? No meu primeiro mês fazendo live, eu faturei R$700. E pra mim, naquela época, era muito, né? Eu ganhava um salário mínimo, que era 1.200, então assim... Você fazendo lives. Eu falei, eu tô fazendo aqui, tipo, nada tão sério ainda. Foi a partir do meu segundo mês que mudou realmente meu mindset. Falar, se eu tô fazendo por fazer, se eu realmente ter constância, levar como trabalho, eu vou ganhar o dobro, o triplo, e assim foi, sabe? Eu realmente comecei a estudar, não tinha muito isso no Brasil, mas comecei a ver outras lives, estudar mais esse mercado. Legal, parabéns, super Obrigada. corajosa. Sempre fui empreendedora, né, gente? Não vou esquecer a história do bezerro. Bezerrinho jamais. Gente, vamos pra vaca, que vai dar leite. Que bonitinho ela falando. E ela também vai dar outros bezerros, né? Já pensou no comércio, tá vendo? Ela sempre viu oportunidades nas coisas que estavam ali para ela. Já identificou. E você, Rafael, diferente da Ana, você sempre teve acesso à internet, a gente estava falando um pouquinho antes, há muito tempo, mas você começou a trabalhar com a internet, na internet, com 12 anos, né? Poxa, se a gente parar para pensar hoje, às vezes nós mães, eu tenho filho e falo, olha, a gente limita o tempo deles na internet, e você fez isso, a sua profissão. Como que você identificou que isso era um mercado também? Porque jovem também, ali, adolescente. Bom, a Ana, né, ela teve acesso com 17 anos, ela morava numa cidade muito distante mesmo. Sim. Um lugar muito longe, bem restrito. Para você ter acesso à casa dela depois de uma estrada de
normal é 40 minutos de estrada de terra, as casas tudo separadas, então Sim. você imagina o quão difícil é de chegar a tecnologia num lugar assim. Sim. Diferente, eu não sou de família, eu vim de uma família simples também, mas diferente dela, aqui na cidade grande é mais fácil você ter acesso. Por mais que você não tenha uma condição legal, você tá nas esquinas, tinha lan house, enfim, você já conseguia, É, tem Lan tudo, house. né? já conseguia entender o que era esse mundo. Então, desde moleque, acho que com 6, 7 anos, eu comecei a entender o que era um computador, eu entrava pra fazer, mexer no Paint lá, fazer desenho, jogar uns joguinhos, tinha um joguinho da bomba, eu fui entendendo o que era, como toda criança que tenha hoje acesso a essa tecnologia fica louca. Tá. Então, até uns 10 anos de idade, eu fui jogando, aí meus pais falavam, pô, tem que saber usar essa ferramenta e você tem que estudar. Não é pra você ficar só jogando. Foi aí que eu comecei, pô, se meus pais estão falando que dá pra usar isso pro bem, dá pra usar pra aprender e dá pra usar pra ganhar dinheiro, vou procurar saber como é isso, vou ganhar dinheiro e vou ficar jogando. Porque, pô, que melhor coisa que isso tem? Eu vou ficar o dia inteiro no computador, vou conseguir ganhar dinheiro, se é possível, eu quero saber como. Aí foi aí que comecei a estudar o que era na internet. Eu gosto sempre de comentar que o Google é a plataforma que meio que monopolizou esse mercado por muito tempo. Então, em 2002, se eu não me engano, que foi lançado o AdSense. Através do AdSense, você conseguia monetizar na internet. Então, antes, não sei se vocês lembram dos blogs que tinham, que quando começou tudo, Foi o os boom, blogs, né? os GIFs que tinha no Orkut, que tinha aqueles GIFs animados. Então, sempre quando você entrava num site, você via um anúnciozinho ali do lado, o dono do site estava ganhando através do Google. Foi aí que eu comecei a buscar esses blogs. Tinha um amigo da família que tinha um portal de gastronomia, que hoje em dia esses Instagrams de recomendar, né? sabe? Sim. Era um portal e ele precisava alimentar esse portal. Falei, pô, já sei como que faz isso, se você quiser me contratar para ajudar, para fazer seu site abastecer ali, tô dentro. Beleza, fechou. Começou a me pagar. Quantos anos isso? Eu tinha 12. Tinha 12 anos. Ah, mas ele começou a me pagar R$100 por mês. Pô, 12 anos, R$100 por mês, comprava Gente. Coca-Cola, os lanches da escola, tudo. Gente, velho. vocês não estão Se divertia, ganhava Tá, dinheiro, o tá filho ainda era ótimo. remunerado. Pelo amor de Deus. Só que aí você vai crescendo, né? Aí de R$100 já não é o quer mais? suficiente. Vai, por mais que vai a pegando época valha- experiência, né? E ele foi pegando experiência. Aí, como aos 15 anos, aos 16 anos, minha mãe também começou a trabalhar, era outra época, mas aos 12, né? Aos 16 anos você já pode trabalhar legalizado. Eu sempre foquei na internet para conseguir uma oportunidade voltada a isso. Então, com 15 anos, abriu uma vaga numa agência de publicidade, que eu sempre gostei desse lado de marcas. E eu me inscrevi, só que eu tive que mentir a idade, né? Porque é 16 anos que você pode ser contratado. Agora é 14, eu não sei. Jovem aprendiz, 14, É, mas a na época era Você tinha 16. 15, né? Ah, você tinha 15, já era vaga mesmo. E aí, passei no teste, fui, cheguei lá na hora de assinar, mandei os documentos, o cara falou, mas pô, você tem 15 anos, velho. Ai. Por favor, deixa eu... Faltava muito pro 16? Tava uns 1 ano e pouco. Ah, só um ano. Um ano. Passa rápido. Tinha acabado de fazer 15, eu falei, pô, não vou falar pra ninguém, não, me ajuda aí. Fica pô, tranquilo, não vou entrar com processo, né? Eu quero aprender. Ele falou, ó, eu vou te chamar, você não pode falar pra ninguém que você tem essa idade, não sei o que. Eu falei, beleza, ok. Fiz lá um estágiozinho, durou 6 meses, aí ele não renovou porque eu não tinha 16 anos, acho que estava com medo. Mas foi ali onde eu aprendi bastante coisa e eu entendi, por exemplo, era uma agência bem conceituada em Campinas, inclusive aqueles outdoors do Outback, de cebola que tinha começado, eles que produziram, Legal. davam de contas grandes como a PUC, enfim. Ai, que legal. Eu aprendi bastante coisa, inclusive que o dono da agência ele não era formado em marketing, ele entendia sobre o assunto. Tá. Aí eu falei assim, pô, se os donos de agência não são formados, eu não preciso necessariamente formar, eu tenho que entender sobre o assunto. Aí comecei a ralar. Comecei a buscar entender como funcionava esse mercado de venda para marcas, de fazer esboço de campanha, captação de clientes. E aí foi quando começou a acontecer na internet. Porque quando eu saí dessa agência,
eu conheci outros clientes e entrei para fazer o marketing de uma agência, de uma empresa de importados. Chamava Wink Imports na época. Aham. E aí, como primeiro trabalho, eu desenvolvi um sistema de afiliados, que nesse sistema de só. afiliados, tipo assim, olha, você vai mandar tantas visitas pro meu site, por visita que você mandar, você vai receber tanto, beleza. Bolamos esse esquema, a segunda parte era entrar em contato com influenciadores, como já tinha alguns influenciadores grandes na época, eu falei, pô, Sim. ninguém vai querer receber por clique, eles querem receber um salário, Sim. vou na galera pequena. E quem que era a galera pequena na época? Era o Whindersson. Olha O isso, Whindersson tinha gente. 20 mil. Olha isso, gente. O Whindersson tinha acho que 20 mil inscritos na época. Adoro Cocielo, essa galera. Então, entre em contato com todo mundo. Quem topou fazer foi o Whindersson no começo. O Whindersson tem uma história muito legal, porque nessa época ele era substituto de barman. E, tipo, se o barman não fosse, ele tinha um trabalho lá, ele ganhava 20 Olha, reais. gente. Tipo, era algo que ele vendo? realmente Vendo? estava precisando. Tava muito ali. afim, né? Topou, começou a dar certo. Aí eu comecei a estar mais inserido nesse meio. Aham. Já tinha uns 15 anos. Já tinha 15 anos. Isso eu tô. Ainda bem. Isso eu tô falando do lado de empreender. Sim. Só que em contrapartida, desde os 12, eu também sempre quis lançar um livro. Que aí porque em determinado momento da minha carreira eu saí do lado de empreender com empresa e fui empreender minha própria imagem. Sim. Porque em paralelo estavam rolando duas coisas. Então, Importante. com 12 anos eu sempre quis lançar um livro. Então, você chega na escola pública, né? Você fala assim, pô, eu quero lançar um livro. Os professores dão risada na sua cara, falam, o que você tá fazendo aqui, velho? Você vê o que eu tô sentindo aqui. Você com 12 anos falando que queria lançar um livro. Não, Parabéns. eu tinha vontade, eu parabéns. gostava de escrever. Ah, que legal. E aí a saída, eu fui falar isso pro meu professor de português, ele falou, deu risada mesmo, ele falou, você tem que fazer um curso Aham. em outro lugar, estudar Sim. letras, Ai, gente, que português. horror. Aí eu falei, não, velho, já me desmotivou ali, mas eu fui atrás da internet. Foi. Então na internet Bom. comecei a escrever e postar os textos. Olha que E aí, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu também estava fazendo parte de um blog da Capricho, que foi quando começou. Ele foi o colírio do Capricho? Tá vendo essa só? época de escrever. Que legal. Então tava os dois lados acontecendo ali. Aí sempre era uma balança em qual eu invisto mais. Tá. Foi quando eu comecei esse projeto aí de afiliados, conheci a galera do YouTube na época, comecei a visitar mais São Paulo para visitar uns clientes para vender para essa galera do YouTube e consequentemente fui aparecendo nos vídeos. Foi aí que o pessoal começou a criar um carinho por mim, também pelo que eu já escrevia na internet. Sim. E veio a oportunidade de lançar um livro em 2015. Abracei essa oportunidade e foi aí que eu falei assim, pô, agora vou ter que tirar um pouco o pé do acelerador aqui da empresa e investir mais na minha imagem. Você. Era o momento de aproveitar, né? Recebi a proposta com 17, lancei o livro com 18, falei, pô, tem que aproveitar pelo menos aí esse momento, que daqui a pouco eu vou ficar velho, não sei se eu vou querer continuar fazer Não, Olha mas- isso. fazer isso já. pra velho. Tá molecada. velho. Não, é porque era um conteúdo muito mais pra adolescente, Ah, tá. sabe? Mas era um romance, assim? É um mais Não. história? Ou Eram crônicas. Era um Ah, crônico? crônica. O livro chama Diário de um Adolescente Apaixonado, mas não é um apaixonado por alguém, é apaixonado pela vida. Pela vida. Inclusive, o livro faz super sucesso que tá tendo nas livrarias até hoje e você Eu acho que encontra eu pra já comprar vi, na Amazon. Amado, eu já vou comprar para meus filhos. Just- Ó, já vai mandar pro Rafael autografar. Por favor, Rafael. Certeza. Meus filhos gostam muito, ambos, de ler. Mas foi basicamente isso. Parabéns, Eu a sua história é crescendo, linda. Eu fui crescendo com a internet e entendendo as possibilidades. E por isso que quando a Ana fala que conheceu a internet em 2017, com 17 anos praticamente, e não tinha internet, não tinha acesso à energia desses 12 anos, fala, pô, olha como a internet né, velho? Sim. Quando ela chegou em 2017, já estava acontecendo Foi tudo na minha rápido, vida. né? E Sim. tudo que aconteceu na vida dela, levando assim em comparação, colocando do lado do outro, é muito difícil a probabilidade de Muito. alguém sair de um lugar que ela saiu. Sim. Não tô querendo desmotivar vocês, eu tô querendo incentivar. Tô falando, por mais que pareça difícil, é possível. Ah, com certeza. E assim, né? a história de vocês, quando a gente olha, a Ana que demorou a ter acesso à internet, você que teve desde cedo, começou com 12 anos, ela, gente, o que tem em comum? Mentalidade. A mentalidade, quando você fala assim, eu já estava com 17 anos, eu não queria perder tempo. Olha a mentalidade. Sim.
sabe? Então, assim, a mentalidade de construção, de focar no que você quer fazer. A Ana chegou, eu fiz 2 anos, eu vi de farmácia que eu não amava. Eu não vou perder tempo com isso. Eu vejo que a diferença, né, da história tem muita coisa em comum, assim, a mentalidade, o nosso drive mental, né, muda histórias, muda vida, né, Pan? E o mais legal é que muitas vezes a gente vê, e não tô falando de jovem, tô falando de gente já há muito tempo aí, né, no mercado, assim, eu não vou começar nada porque eu preciso ter o momento certo, eu preciso ter as habilidades, preciso ter dinheiro para fazer isso. E a gente vê que vocês usaram as próprias habilidades para fazerem as coisas darem certo e sempre a coragem, né, um do outro, que vocês são pessoas corajosas, foram à luta mesmo e arriscaram a própria pele. Eu adoro falar isso porque só quem arrisca a própria pele vai sentir o gostinho da vitória, né? E aí, conta como que foi, com histórias diferentes, como foi essa união de vocês dois para o crescimento aí da Axis, como é a agência de vocês, quem pode ser agenciado por vocês. Essa Bom, conexão. A conexão aconteceu ano passado, né? Eu tava no momento que eu tava contando pra vocês de investir na minha carreira, na minha imagem. Tá. Só que ao mesmo tempo eu já tava querendo voltar pro meio empresarial, porque eu aprendi bastante nesse tempo, né? Foram mais de 10 anos trabalhando também com a própria imagem, só que aí você olha e fala assim, eu quero construir algo em que eu vou deixar um legado. Algo em que não necessariamente a galera vai ver os vídeos, vai lembrar de quem era a pessoa. Eu quero uma empresa de verdade. Quero voltar para esse cenário. Então, ao longo desse tempo, eu aprendi muita coisa. Reuniões com clientes, com patrocinadores. Eu gostava de estar presente para desenhar as campanhas junto, para entender como funcionava. Porque eu sempre fui apaixonado por esse cenário de publicidade. Então, ano passado, que foi quando a gente já estava saindo de uma pandemia, né? Foi quando eu falei assim, agora eu quero voltar para esse mercado com algo mais sólido, com toda a bagagem que eu adquiri. Eu conheci a Ana em janeiro. E aí a gente foi conversando, ela foi explicando sobre como funcionava. E foi bem por acaso, assim, né? Tipo, a gente se conheceu por Instagram. Eu morei O Instagram de novo. Eu morei 8 anos em São Paulo aqui. Quando começou a dar certo, eu vim pra morar em São Paulo. Então acontecia aqui. Tá. Então, ao final da pandemia, já tá... São Paulo é legal, mas quem mora aqui tem um nível de estresse absurdo. Você não vê ninguém calminho. Eu sei que você é do interior. Você chega aqui na cidade, todo mundo correndo. Todo mundo fica todos os lados diferentes. Entendo. Aí você fala assim, caramba, o que tá acontecendo aqui? Aí eu quis voltar pra Campinas. Foi quando eu voltei pra Campinas que a gente se conheceu pelo Instagram. E aí a gente foi trocando ideias sobre cada momento que cada um estava. Aí a gente saiu pra conversar e entender sobre esse cenário. E a gente começou a nossa parceria aí nesse momento. Falando, porque mulher fala mais os detalhes. O Rafael, olha, você vê, né, como o homem conta a história. Nós entendemos, Rafael, mas agora vamos sentir aí os detalhes de Ana. Conta. Mulher é O homem toda é mais Deixa moderado, pra né? ela, né, O Rafael? homem é mais moderado. É porque o pessoal gosta de saber os detalhes, né? É uma curiosidade. O Rafael falou que a gente conheceu pro Instagram, foi isso mesmo. Porém, foi tipo, eu tinha postado uma foto lá do meu condomínio, eu adoro pôr do sol, eu postei uma foto, e aí eu coloquei a localização escondida, assim, só pra pessoa que morava no condomínio ver. E ele foi uma pessoa que viu, ele nem morava no condomínio, mas um amigo dele morava e ele viu a foto ali. Quando eu ia pra Campinas, eu ficava nesse condomínio que era... Entendi. E aí ele comentou, assim, nesse stories que eu fiz, nossa, você mora em tal lugar, de frente a tal faculdade. E assim, Que isso, parece que eu sou... gente? É esses detalhes que deixam as coisas... Mas é esses detalhes que a gente quer saber. Aí a pessoa olhou pra trás. Cadê a pessoa? Não, tipo um stalk ali, né? Aham. Foi Total. nesse nível de loucura, não. Eu só comentei que a gente tava no mesmo lugar. Passei pelo mesmo... Falou onde que eu morava, né? Eu Tipo, falei. Mas calma aí, só tinha o pôr do sol ou tinha ela na foto? não, Só só o pôr tinha do sol. não, mas ela provavelmente você fez um stalker, né, amor? Não, Lógico. o Instagram recomenda a localização ali. Tá. Então eu falei assim, é num condomínio tal. De frente Aham. tal faculdade. É, Que é perto da Uni, porque, tipo, parecia que era esse Aham. condomínio, não tinha certeza. Não falei, não Foi- falei, olha, Ah. você mora no apartamento tal, da torre tal, em frente tal, no condomínio tal. Não foi assim, não. Mas me passa qual é o apartamento, a torre aí que eu tô indo aí. Brincadeira. E aí foi engraçado que na época, tipo, a minha irmã que cuidava do Instagram, tipo, respondia porque era muita mensagem.
E ela falou assim, uma pessoa mandou mensagem, enfim. Eu falei, responde aí. Ele falou onde você mora. Eu, como assim? Que doido, né? Tipo... Aí ela respondeu a primeira mensagem, dá uma olhada lá, é verificado, né? Eu falei, o verificado fez uma diferença aí. Você abre porta. Olha isso. E aí eu fui responder, eu comecei a conhecer também. Eu não conhecia, tipo, o trabalho do Rafael, né? Porque eu não era da época que ele tava no hype e eu não era. A Ana, a gente tá combinando com nossos amigos de fazer uma noite de PowerPoint. Já vi isso daí? Cada um escolhe um tema e você tem que apresentar esse tema pra galera. Então a gente vai fazer coisas de 2000 que a Ana tem que conhecer. Que eu não conheço. Porque como ela morou na roça mesmo, ela não conhece os filmes, tipo, High School Musical, ela nunca tinha assistido, que foi um filme que fez sucesso na época. Gente, vocês Procurando estão vendo. Nemo, Buzz Lightyear. Eu não era do Colírio Capricho, enfim, fui saber que Os existia outros eu isso te que o Rafael perdoo, me mas falou. do É, Nego, tipo, não. É. Nossa, gente. Olha, gente, Vocês que estão vendo, mas máximo. isso fica a lição. Quem quer faz acontecer. Beatles, Aerosmith, tudo isso que a gente conhece, ela não teve acesso. Então, tipo, às vezes você fala assim, pô, essa música é do Beatles. Beatles? É legal. Então, tipo, a gente vai fazer uma noite Que pra mostrar fofa. pra ela tudo. Ai, Rafael, vocês são muito seus amigos são muito fofos. Pode valorizar essas amizades. E Mas, aí a gente se encontrou, né? A primeira vez a gente realmente que era pra falar sobre negócio. Aí foi realmente o momento que eu conheci mais sobre a vida do Rafael, porque eu não Sim. sabia que ele tinha essa história gigante, né? Uhum. Porque Vocês moravam próximos? Era no mesmo condomínio Mesmo? que eu ficava. Quando eu ia pra- Ah, você morava próximo. tá. E aí a gente saiu pra realmente falar sobre negócios, né? Pra me Ah. entender, fazer network. Eu sou uma pessoa que ama fazer network, Aham. conhecer outras pessoas. E aí eu vi a história do Rafael, eu falei, apaixonada. Porque eu Sim. falei, de uma certa forma totalmente diferente de mim, mas tinha muito a agregar, sabe? Sim, E os nossos pensamentos, propósito, são muito alinhados. sim. Isso é importante. É. E como que funciona a agência, né? Quem pode ser agenciado? Acho que tem um monte de gente já querendo saber. Você que tá assistindo aí, quer ser agenciado, vamos escutar agora, gente. Agora é o Não sei momento. se vocês podem compartilhar, né, Claro. todos esses É. detalhes, Um mas pouco eu sobre o imagino. objeto. Mas como que é, assim, né? O objeto da agência. Assim. Pra situar do cenário que Sim. estamos agora, hoje a Axis, ela contrata pessoas que estão na intenção de entender como ganhar dinheiro com a internet, mais precisamente no TikTok. Então, como funciona a monetização no TikTok? Hoje você consegue monetizar através dos vídeos, mas a nossa agência trabalha recrutando pessoas que queiram fazer lives. E aí que a gente dá todo esse treinamento. E dentro dessa galera que está dentro da agência, tem menina que está ganhando desde R$1.000 por mês até 400, 500 mil reais no mês. No mês. É possível, hein, gente? Quem Então- ainda não conhece esse mercado. Então, Mas. Tá. só pra falar que isso é possível, e eu queria que a Ana explicasse, então, Hoje como eu tô que só a faz Pamela. esse, Hoje pra, eu tô pra me fazer sentindo a parte Pamela. desse cenário. A gente brinca. Você contando, Rafael, eu brincando, eu tô me sentindo a Pamela, porque a Pamela, ela é extremamente expressiva. A gente brinca, né, Pamela? Ele tá falando de ganho de R$1.400. Eu tô, quero saber o que eu vou fazer pra contratar você. Conta. Eu falei pra vocês, né? Eu comecei fazendo lives, né? Quando eu recebi a proposta, e deu super certo. Foi em 2018. Comecei a ganhar dinheiro, né? De 5 a 10 mil, 20 mil, enfim. Valores bem expressivos que eu nunca imaginei ganhar. Ganhei prêmios também pra China. Eu ganhei uma viagem como a melhor transmissora do aplicativo que foi pioneiro aqui no Brasil em 2018. Então, pra pessoa que saiu da roça, do nada eu tava indo dar a volta no mundo e ir pra China, né? Fui Sim. corajosa, porque a pessoa que nunca tinha saído, nem não conhece nem o Rio de Janeiro, tava indo pra China. É sobre. E você foi sozinha ou com o pessoal? Eu fui com outra colega de Fortaleza que eu não conhecia, a gente foi só nós duas. Mas. Morrendo de medo de ser sequestrado. Nossa, teve Polícia Federal, porque assim, foi a época que teve a caso da novela de sequestro de mulheres em Istambul. A gente fazia conexão em Istambul. Então teve a Polícia Federal que investigou se era realmente. Porque assim, a gente tinha 19 Sim, eram anos. novas, né? E acontece, eu acho que até hoje, né, em questão de Sim. tráfico de mulheres, mas naquela época tava muito mais, assim, acontecendo. E teve toda uma questão, né, porque quando a pessoa sai daqui e vai para outros países, né, a polícia Vocês daqui do novinhas, Brasil né? é responsável. Enfim, foi uma experiência incrível, né, conhecer a China. A gente foi no evento lá de gala, eu recebi troféu, Olha que foi legal. televisionado lá no próprio cidade deles, né, eu fui para Taiwan. Depois disso também ganhei outros prêmios, né? Fui para Los Angeles, era meu sonho conhecer os Estados Unidos. Que Eu fui 2 vezes para legal. Los Angeles. E em 2020,
Eu já tinha começado a gravar alguns vídeos, porque quando eu fui pra lá, eu vloguei tudo. E gerou muita curiosidade, né, no pessoal de como Sim. funcionava, né? Como ganhava dinheiro, como que realmente mudou minha vida. Porque eu comecei a falar que eu tranquei faculdade, que eu larguei meu trabalho, pra realmente ganhar dinheiro com a internet, né? Com umas lives. E como era um mercado bem novo, gerou muita curiosidade, gerou muitas pessoas querendo saber mais. Claro. E aí que eu tive a big idea, né, de criar a AC, né, que é a Axis, em 2020, com o propósito de fazer com que outras pessoas também conhecessem esse mercado, e que eu pudesse ensinar tudo o que eu aprendi e que fosse de uma forma mais fácil, né? Porque quando eu entrei não tinha uma agência que dava suporte, treinamentos, enfim. Eu descobri tudo fazendo, né, na prática mesmo. Foi E o meu acontecendo. processo foi muito mais demorado se a gente vê hoje com as transmissoras que a gente auxilia, porque o nosso processo a gente já ensina o que funciona Sim. para elas e acaba se tornando, não que seja fácil, né, mas é um processo mais rápido em questão de monetização. Se a gente for comparar aí até um influenciador, a gente tem Tá. transmissores na agência que em 3 meses faturou quase 500 mil reais. Aí você fala, qual Legal. influenciador com 3 meses iniciando nesse mercado ganha essa quantidade de dinheiro? E tudo com live, isso. Mas é dentro de uma rede social específica? Dentro do TikTok. Dentro do TikTok. Olha que bacana. Não, e é super legal isso, porque no dia que eu fui conhecer a agência de vocês, eu conheci a Paz. Não, o Rô chegou, como é a Paz? Ah, Rô. O Rô. E ele contou super a história dele. Ele falou assim, faz 1 ano que eu tô dentro desse projeto de digital e já transformou minha vida. Foi bem bacana ver que é real mesmo isso. Não é fácil. Tem gente que ganha, tipo, por exemplo, ela usou o exemplo de uma das nossas transmissoras que em 6 meses saiu do absolutamente não sei como funciona esse mercado para ganhar 500 mil reais no mês. Então, não é fácil, mas o que acontece? A partir do momento que você tem a dedicação de entender como funciona esse processo e a constância, às vezes você não vai ganhar 500 mil reais em 6 Sim, meses, claro. mas eu tenho certeza que você consegue tirar aí pelo menos uns 5, 10 mil reais, porque é possível. Hoje a gente olhando para os números, a gente vê nitidamente a pessoa que se empenhou, que entendeu os treinamentos e que aplicou, ela não ganha menos que 10 mil reais. Caramba. Que legal. A pessoa faz o processo certinho ali, né? É que hoje, né, ser streaming é uma profissão. A gente vê aí, ter referência do Casimiro, um grande streamer no Brasil, né? Sim. De outras plataformas, mas no TikTok a monetização é até mais rápida em questão de contratar pessoas e não precisa ter um talento específico, né? Que às vezes a pessoa fica, eu preciso saber cantar, é só dancinha, né? Porque o TikTok, Isso, né? o TikTok foi criado, né? E ficou essa visão que TikTok seria só dancinha e não precisa disso. As lives realmente são lives 100% de interação, as pessoas querem entrar e conversar com você e não estão... Entretenimento. É. Mas Entendi. cada um no seu nicho, é isso? Não, eu não preciso, por exemplo, eu sou advogado e eu não preciso necessariamente entrar em live para falar sobre direito, por exemplo. Tá. É um momento de entretenimento. Então, a partir do momento que você está online, o TikTok ele tem um algoritmo muito bom. Então, determinado assunto que você estiver falando, ele vai recomendando para as pessoas. Se você está Olha que falando legal. inglês, ele vai ver que você está falando inglês e vai recomendar para pessoas de fora. A interação que a gente fala é, por exemplo, aparece lá quem entrou. Oi, Rodrigo, tudo bem? Vi que você entrou aí, de onde você fala? Aí, conversando com o público, mostrando as suas características, criando uma comunidade em si. Você pode fazer isso cantando, falando sobre o assunto que você quiser ou simplesmente sendo um amigo. Simplesmente Me aguardem no conversando. TikTok Máximo. a partir de Olha, do hoje. jeito que eu gosto de eu vou falar, do jeito que eu gosto de fazer amigo, Rafael. O legal Verdade. O legal é que se a gente falar, por exemplo, lá fora tem gente ganhando $1 milhão em 1 hora com essa Gente, eu tô plataforma. chocada. Olha, Rafael, eu não sei Aqui- por que eu não tenho TikTok Aqui ainda. no Brasil, Vamos trabalhar pra a isso. streamer que mais ganhou quase fez R$1 milhão. É algo que está crescendo bastante no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte do ranking, que no TikTok tem um ranking diário, que envolve as 100 melhores pessoas do aplicativo, a maior parte é homem. Aqui no Brasil, é minoria. É mesmo. Por quê? É porque os homens ainda têm o preconceito, TikTok, coisa de dancinha, não vou fazer até isso. Ah, eu acho que é no geral mesmo, o pessoal tem isso. Mas lá fora, os homens estão dominando o lance também nisso daí. O Gente. que acontece?
quando a gente olha para o cenário e vê que é possível as pessoas ganharem 500, 700 mil reais, hoje, por exemplo, quem ganha 700 mil reais, Nossa. você vai falar assim, pô, é um influenciador tipo a Virgínia, tipo o Sim. Casimiro. E as pessoas que a gente tá falando que ganha 500, 700 mil reais não tem mais que 10, 20 mil seguidores no Instagram. O que é? É a construção de uma comunidade. Segura essa, gente. Olha isso. Entende? É muito Então legal. você não precisa ser a estrela do momento, você não precisa ser a pessoa famosa para ganhar isso. Acho que quem tá no Instagram e nas outras redes não tem esse conhecimento do que você tá falando. Eu pelo menos, e a galera que eu conheço, que eu converso, não tem esse conhecimento aprofundado. Quem me fala isso, não nesse nível de conhecimento, é o meu filho. E ele fala isso. Olha aí, TikTok. seu filho já vai ser um Rafael e uma Ana aí. Não, e engraçado, vocês acreditam? Eu pensei em proibir dele ter TikTok, porque eu fui ver na verdade, um influenciador que estava falando sobre o vício de ficar no TikTok. Com certeza, é um vício. É, né? Só que assim, os meus filhos gostam muito de informação, os dois, muito de informação. Então, a gente tá falando sobre marca-passo de coração que tá parando, não, Davi? Tem que ficar 7 minutos. Sabe umas informações? Assim, de onde você viu isso, filho? Que hoje, pra geração Z, né, o TikTok é o novo Google, né? Tudo que você procura, você acha informação rápida, Olá. fácil, em E curto muita tempo. informação boa, né, Ana? Aham. Não, isso que ela falou é confirmado já. O pessoal de hoje em dia, os adolescentes, os jovens, eles não usam o Google para pesquisar, tipo, onde É comprar curioso isso. uma roupa vermelha de frio. Ele vai lá no TikTok e fala assim, tá vendo? Tem que lojas de roupa conhecer, vermelha gente. de frio. Jura? E tem questão de Restaurante educação. para comer a melhor macarronada. Tem essa de Campinas. ferramenta de pesquisa? Ele não vai te mostrar em texto. Você vai pesquisar e ele vai te mostrar o vídeo do assunto que você tá falando. E aí você vai ver real mesmo, né? Porque muitas vezes no Google, às vezes é só um É artigo muita informação, você tem que extra, procurar é bastante. verdade. Até mesmo estar em dúvida, eu tô, sei lá, com... Até em questão, porque tem muito conteúdo ali na parte educacional, na parte até mesmo de medicina, médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, que faz muito vídeos ensinando. E você vai ver os vídeos ali e você fala, é isso, entendeu? Você acaba tendo informação que muito massa. rápida. Acabou essa gravação aqui, partiu o TikTok. Mas de certa forma, assim, eu acredito que é muito prejudicial as redes sociais no geral. Algo que sempre me ajudou nisso foi que meus pais sempre falaram: você pode usar isso pro bem ou você pode usar isso pro mal. Aqui tem muita coisa que vai poder te ajudar, mas tem muita coisa que pode te atrasar. Sim. Então, quanto antes o pessoal, a molecada, tiver ciência de que ao mesmo tempo que você pode crescer, isso aqui pode te destruir, Sim. é o que pra mim foi o mais saudável. Tipo, eu não quero que isso acabe comigo, eu quero que isso me levante. Então, o Sim. que eu vou começar a pesquisar através disso? E o que eu vejo que é muito difícil é dosar, assim, eu tô falando, obviamente, certeza. como mãe, né? Então, assim, dosar isso, porque é um ambiente gostoso, que vocês falaram, realmente, às vezes as crianças falam alguma coisa, onde vocês viram isso no TikTok, informações boas mesmo, sobre história e tal. Ontem a gente tava assistindo um filme sobre Jesus, e aí passou uma parte de João Batista, o meu filho sabia tudo. Eu falei, onde você viu isso? Tá contando a série? Ele, não, eu vi no TikTok. Ou seja, cara, tem tudo no TikTok mesmo, de boas informações, né? E aí a gente, eu acho que não dá pra proibir, mas essa questão de dosar o tempo que você Sempre vai com usar, né? moderação, né? Tudo tem que ter realmente esse... Mas com o jovem é difícil fazer isso. É. Mas, Rafael, a gente que conversa boa, né, amada? Conta pra gente, eu sei que você tem outra empresa também, né? Você tem uma agência. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a agência? Estou com medo de falar o nome da agência errado. Tentáculos, não é? Tentáculos. Três tentáculos. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre a Tentáculos. Bom, a Tentáculos surgiu de uma necessidade em que eu e os meus sócios tinham. Hoje eu tenho 2 sócios na Tentáculos, que é o legal. Pedro e a Vanessa. Então, em ambas os cenários ali, a gente se deparava no momento que a gente ia contratar uma agência para determinada coisa que iríamos fazer, a gente sempre via no mercado essa escassez de ter uma mão de obra boa e também uma falsa promessa. Chega a agência e fala assim, apresenta a melhor proposta para você, eu vou mudar sua marca, eu vou trazer significado, vai acontecer tal coisa, e aí você vai lá, fecha um contrato lá de 1 ano, você vê a agência trabalhando bem nos 2, 3 primeiros meses e depois ela te esquece e você acaba tendo que fazer o trabalho sozinho. Então a gente acabou tendo essa mesma experiência em âmbitos diferentes, em ambientes diferentes, e a gente falou assim, a gente está contratando a agência, a gente está fazendo o trabalho da agência, vamos abrir a nossa agência.
A gente já sabe como funciona. Eu tenho a experiência nesse cenário. A Vanessa é uma das, se não for a melhor designer que eu conheci e manja muito em Legal. produção e liderar pessoas. Todo o brand, criação da Axis foi Foi através ela da que D3. criou. Ela Pedro, criou. o Legal. Pedro, ele já tinha uma empresa já do cenário gamer, né? Que ele comercializava e vendia mais de não sei quantos milhões por mês e ele tem bastante experiência, né, nesse cenário também mais financeiro, de mais comercial. Eu, com toda a bagagem que eu já tive durante toda a minha vida, entendo sobre o que a gente precisa fazer na campanha, onde a gente quer chegar, desenhar todas essas estratégias. Então a gente se uniu nesses mesmos propósitos e abrimos a T3. Então a T3 ela vem de uma necessidade nossa de mostrar que a gente consegue fazer diferente. Então, às vezes pode parecer clichê, todo mundo quer chegar fazendo algo diferente, né? Mas a T3 ela não se denomina como uma agência de publicidade. É uma agência de inteligência de marketing. Como funciona isso? A gente não tem um pacote lá que você vai fechar contrato durante 6 meses. A gente gosta de entender um começo, meio e fim do seu projeto. Legal. Então, quando a gente fala que é inteligência de marketing, a gente vai entender onde que o marketing entra no seu projeto. Então beleza, a gente entendeu como funciona esse cenário. Acho que para começar a gente precisa sair do ponto Y e chegar no ponto Z. E isso vai durar 3 meses. Essas vão ser as estratégias que a gente vai usar nesses 3 meses. No final dos 3 meses a gente traz um relatório mostrando onde a gente estava, onde a gente saiu, onde a gente chegou. Sim, E mostra para o cliente, olha, agora quer ir para a próxima etapa? sim. É um Então projeto. é um começo, meio e fim, é para você mensurar. Inteligência de marketing, a gente trabalha, foca no resultado, tanto quanto quantitativo ou quanto de quantidade de seguidores ou quanto de Aham. lucro de empresa. Então, Sim, dependendo tá. da sua campanha, olha, eu quero fazer uma campanha para aumentar o fluxo do meu restaurante na sexta-feira, na segunda-feira. Quero fazer uma campanha para aumentar meus seguidores no Instagram voltado a esse segmento. Então, a gente faz Legal. esse Tá. cronograma, desenvolve em 3 meses e vamos para a próxima etapa. Então é mais sobre isso, né? Que inclusive a T3 aqui fez todo Uhum. o brand, o Sim. brand book da Axis, né? Então Legal. a gente tem hoje clientes incríveis. Legal. Inclusive tem um que eu acho que vocês vão gostar de conhecer, que é o Fernando Manfio. O Fernando Manfio é um dos nossos clientes, ele foi um dos responsáveis por criar a cultura de crédito no Brasil. Que Ele é um cara legal. muito conhecido no mundo financeiro. Sim. Então imagina que os bancos não sabiam quanto que pode liberar de crédito Olha, para a isso é muito pessoa. legal. Ele foi o cara responsável, um dos caras responsável por criar aquele algoritmo de saber, Que olha, legal. fulano X você consegue emprestar tanto em tanto tempo. Então é um cara que tem muita Fantástico. bagagem. Ixi, a gente tem muitos clientes hoje que fazem parte Maravilhoso. Parabéns. Sucesso do para a nosso T3. Não, muito bom. E é legal, né? Então vocês têm a Axis, temos a Tentáculos também. E aí aquela máxima, quem não está no digital está morto mesmo. Vocês acreditam que hoje tem todo mundo, tanto quem tem um negócio físico, não só, né, no trabalho das lives, pode usar a live a favor do seu negócio? Vocês Com acreditam nisso? certeza. Hoje o digital, o marketing como a sua empresa é vista na internet. Então eu sempre falo para os clientes, até a pandemia veio para provar isso, né? Aqui em São Paulo a gente tem os exemplos dos bares da Vila Madalena que fecharam porque durante a semana eram todos lotados. Quando você tem um salão lotado, às vezes você não consegue dar atenção no delivery, porque se você dá atenção no delivery, você vai perder a atenção da galera que está ali dentro. E acaba não investindo no digital, na internet. Só que aí a gente vê quando acontecem essas coisas, você acaba tendo aquela quebrada. Então o que eu gosto de falar para os nossos clientes pô, se você investe 100 mil reais na sua empresa no mundo físico, investe R$ 1.000 na sua empresa no mundo digital, olha a comparação. No mundo físico aqui você consegue ter um alcance, sei lá, se você for um restaurante de 300, 400 mesas num dia, no digital você tem um acesso infinito dessas Cara, mesas. é muito Por maior. que você né? está investindo 100 mil reais aqui no mundo físico e no digital você está investindo R$ 1.000? Sendo que no digital é como a sua empresa é vista na internet, sabe? Então, para mim não faz Verdade. sentido hoje qualquer negócio não ter uma presença no digital. E para você, Ana?
Eu também, com certeza, tudo que o Rafa falou, eu super concordo, né? O digital, eu acho que é a base hoje de qualquer empresa para crescer. Não que o físico não seja importante, mas ela precisa estar presente no digital, até mesmo para criar um poder de conhecimento sobre a marca, né? Hoje, a gente vê que as grandes empresas que crescem cada vez mais são empresas que estão posicionadas muito bem na internet. Verdade. Bom, Ana, a sua história é linda, toda história é linda, mas eu costumo dizer que quando a gente vem do interior, às vezes a gente nem sabe se vai vir para uma cidade grande, quais são as possibilidades. Eu acho que tem um pouco de incerteza, que é sobre a questão de acesso, né? Quanto mais acesso você tem, você consegue ter coisas mais palpáveis. Você já foi até para a China. Fala um pouco para a gente sobre isso, fala um pouco para a gente como que é essa jornada para você e, principalmente, assim, como as lives e como o TikTok te ajudou a chegar até aqui, como pode ajudar as outras pessoas. Eu acho que muito foi sobre questão de... sou muito de uma pessoa de seguir muito o meu feeling, né? Por isso que eu tive realmente muita coragem. As pessoas na época falaram que eu era doida de deixar a faculdade, que eu tinha bolsa pra focar na internet, né? Até meus próprios familiares falaram, isso aí não dá dinheiro, é coisa de ilusão do momento, enfim, uma profissão, né? Porque às vezes eu falava, a faculdade vai te dar uma profissão que você vai trabalhar e vai ter seu CLT ali, você vai ter realmente um salário, né? Quando você vai para o meio de empreender, ainda mais no digital, é tudo assim, arriscar, né? É realmente você colocar todas as suas cartas ali, ter muita coragem, né? E eu tive essa audácia de desistir de trabalho, de desistir de faculdade. Eu acreditava muito no meu feeling de que o que eu estava fazendo ia dar certo. Mas todas as iniciativas que eu tive, assim, foi muito de seguir mesmo ali o meu coração, de apostar, porque não era um mercado que eu poderia falar assim, eu estudei bastante, mas não tinha talvez a certeza que o Rafael trabalhava nisso, é algo realmente novo. Mas talvez de outras pessoas, por conhecer esse mercado, eu vi muitas oportunidades que talvez quem já estava nesse mercado não via, sabe? E o mercado de lives, eu falo que não só mudou a minha vida, mas mudou totalmente a vida também da minha família, que hoje as minhas 2 irmãs trabalham na minha empresa. A gente aí está com mais de 25 funcionários na Axis hoje. Temos mais de 850 agenciados no Brasil. E aí, de certa forma, indiretamente, eu mudei a vida de outras pessoas por ter essa coragem e acreditar nesse mercado. Porque não era nem de ser de mim, de falar, mudou a minha vida, eu quero que faça que mude as outras pessoas também. Eu quero que outras pessoas conheçam esse mercado, conheçam que não só o digital do Instagram, do YouTube, mas também tem outro mercado de lives, agora como no TikTok, que muitas pessoas ainda não conhecem. Ainda tem esse preconceito que TikTok é só dancinha, que TikTok fazer live é ficar ali só... Precisa ter um roteiro específico. E não, às vezes não é só sobre talento. Porque quando eu comecei a fazer live, eu não era a pessoa mais talentosa. Eu não sei cantar, eu não sou uma pessoa também que tocava algum instrumento, enfim. Mas eu era uma pessoa que realmente gostava de falar, de conversar com as pessoas, gostava do novo, né? E eu não falava nem inglês na época. Então, quando eu entro em qualquer coisa, assim, eu comecei a estudar inglês, eu comecei a me dedicar e ver o streamer, né, como uma profissão. Eu acho que tudo que você coloca ali, uma dedicação e a constância de fazer todos os dias, não tem como não dar certo, sabe? Sim. E isso que eu falo sempre para os meus transmissores, que quando você entra dentro da agência, a gente vai dar todo o suporte para você, a gente vai ensinar tudo o que você precisa. Claro que o processo de cada stream, né, de cada agenciado, é diferente. Às vezes um stream demora 2, 3 meses para começar a ter lucros significativos. Às vezes começa a ganhar 1.000, 2.000, 10.000, outro começa a ganhar 30, enfim. Cada um tem o seu processo, porque cada um tem uma forma de aprendizado. Mas eu gosto até de comparar que como se fosse uma academia. Quando você treina ali por 2 meses, 6 meses, 1 ano, não tem como não dar certo. O resultado vem. O resultado vem. Se você tem constância, o resultado vai vir. Talvez de um processo de forma diferente, mas ele vai vir. Todos os nossos agenciados que se dedicam, que realmente seguem o que a gente passa, eles têm resultado. As pessoas que não têm resultado são aquelas que não têm constância e desistem fácil. E tem algum requisito que vocês levam em consideração para fechar com o agenciado? Bom, precisa ter mais de 18 anos.
a plataforma não aceita menores de idade. Além disso, a gente já entendeu que o perfil das pessoas que mais ganham são pessoas mais carismáticas, são aquelas pessoas que não vai abrir a live, vai ficar com aquela cara fechada, sabe? Consegue demais, né? Consegue, É entretenimento, né? É isso. tem uma comunicação legal. Inglês é um diferencial, mas a gente também dá curso de inglês, a gente oferece curso de inglês. Adriana, vocês estão entendendo que vocês vão ter que agenciar aqui. Mas o principal dos requisitos é ter mais de 18 anos e ter disponibilidade para fazer 2 a 3 horas por dia. Ter vontade, tá. né? E com relação à plataforma hoje, né? Hoje vocês consideram o TikTok a melhor plataforma ou não? Assim, desde que esteja no digital, Depende, tá né? A gente valendo. tem as melhores plataformas para Várias determinado coisas. tipo de negócio. Então, dependendo de qual for o seu negócio, vai existir uma melhor plataforma para legal. você no momento. Tá. O que eu posso dizer é que, conhecendo todo esse mercado, todo esse mundo, o TikTok é o que mais proporciona pessoas que queiram ganhar dinheiro com a sua imagem Entendi. a alavancarem esses ganhos de forma mais rápida. Lives, até mesmo lá fora, na China, nos Estados Unidos, lá fora já é uma realidade as lives de e-commerce, aqui está chegando agora. Sim. Então, além de ser uma forma de alavancar a sua imagem, você conseguir ganhar dinheiro com isso, é uma forma também de alavancar o seu negócio. Sim. Com as estratégias aplicadas da forma certa, você consegue aumentar o faturamento da sua empresa fazendo live, seja no TikTok ou em qualquer plataforma Olha que importante que disponibilize esse recurso. E é legal até explicar, né, que outro dia eu assisti uma palestra, esqueci o nome dela, mas ela é uma da área lá do TikTok, e ela explicou que muitas pessoas não sabem, mas é que o TikTok, ela é uma plataforma de entretenimento, não é como o Instagram. As pessoas às vezes acham que o Instagram e o TikTok são a mesma coisa, né? Então, eu vi ela falando que tem até o TikTok Business, né? Sim, tem um TikTok focado para empresas, né? E muitas das empresas hoje, né? Eu falo que quem não tá meio que morto ali, né? Porque o TikTok é uma grande forma de você se posicionar ali, de vender seu produto. Legal. Ai, que legal. Ó, agora a pergunta é para os dois, e a gente quer saber do Rafael. Quais habilidades e características que você percebe que as mulheres têm que são pontos mais positivos, que você acredita ou acha que tem alguma facilidade da mulher trabalhar e monetizar no TikTok? E, Ana, você é o contrário. O que você acha que é bom trabalhar com homem? Quais características você vê que é melhor trabalhar com os homens? Bom, Agora já a resposta... Não gosto de colocar características de um para outro, Sim. porque as características são as mesmas. Então, você tendo força de vontade, você entendendo como funciona o processo, independente do sexo, Você acha maravilhoso. você vai conseguir, sabe? Então, eu acho que pontuar dessa forma é colocar característica para um que se ela outro não tiver, talvez não consiga. Somos todos humanos, né? É isso, né? É verdade. Força de vontade, Constância. Eu tô vendo que a constância é importante, né? Eu gosto de falar que o maior erro para você falar para alguém que está crescendo, se desenvolvendo agora, é que para você fazer tal coisa você precisa ter talento. Sempre fui contra essa palavra. Quando eu cresci, quero jogar bola. Mas pra você jogar bola tem que ter talento. Eu quero ser ator. Pra ser ator tem que ter talento. Quero ser cantor. Pra você cantar, tem que ter talento. Não, a voz é um músculo. Se você treinar, você vai ter uma voz bonita para cantar. Então eu sempre gostei de deixar de lado a palavra talento e força de vontade. Então, se você tiver força de vontade, o talento você chega lá. Obviamente tem aquelas pessoas que já nascem com o talento de conseguir cantar, de ser o melhor jogador, melhor ator. Mas não significa que você não chega lá. Facilidades, também, né? Eu já tô me animando com a sua fala aqui. Quero saber um monte de coisa. Vocês estão achando a próxima Beyoncé? Estamos aqui. Inclusive, o Rafael canta, toca. É isso que eu falo. É no assunto que eu falei pra vocês. Como eu lancei Modesto o livro, ele. Ele tem talento. cenário, a primeira coisa que eu fiz foi começar a gravar vídeos, depois lancei um livro. Aí eu gravava com um amigo meu, a gente fez uma peça de teatro. Com livro a gente rodou o Brasil inteiro fazendo tarde de autógrafo. Com teatro a gente rodou o Brasil inteiro fazendo as nossas peças. E eu não sou escritor, não sou ator. E aí a gente falou assim, nada que a gente fez, a gente estudou pra isso. A gente tinha vontade e foi atrás.
Tipo, não significa que eu sou formado em letras, ou que eu fiz aula de português Sim. 7 vezes na semana para Aham. conseguir lançar um livro. Eu fizer uma peça, não fiz a Wolf Maia, não fiz, fiz alguns cursos de teatro, mas por vontade, mas não foi isso que me capacitou a fazer uma peça de teatro. Foi a força de vontade de entender, aprender e colocar. Aí, quando a gente já tinha feito o livro, fez o teatro, a gente falou assim, pô, o que mais a gente pode fazer? Vamos fazer música? Sabe cantar? Não. Sabe cantar também? Não. Vamos Meter estudar, a velho. Porque cara. a ideia sempre foi passar pro público que, tipo assim, independente se você tem talento ou não, se você vai atrás e aprende, É possível. não que você vai chegar já estourando. A primeira pode ser muito ruim, mas a segunda já vai ser melhor que a primeira, a terceira vai sempre um progresso. Sim. Então sempre foi pensando nisso, né? O talento a gente conquista, o que importa é você ter a força de vontade para fazer acontecer. Legal. Maravilhoso, gente. Pega essa. Isso daí já vai Esse vai ser vários caderninhos, esse Ave episódio Maria. aqui. E você, Ana? Até complementando o que o Rafael falou aqui, eu sempre falo nos treinamentos para os meus agenciados, né? Qual que é o segredo de ter sucesso? Porque, como o Rafael falou, não é sobre ter talento, não é sobre fazer dietas ou fazer treino, ou sobre, às vezes, acordar cedo, ou, às vezes, sobre dormir tarde. O segredo do sucesso é a constância. Nada adianta se você só faz às vezes. Então, se você faz uma dieta só às vezes, se você só treina às vezes, se você canta, mas só às vezes não treina, se você não tem essa constância, você não vai ter sucesso. Então, acho que a base para ter o sucesso é a constância. Ah, incrível isso. Não, esse episódio tá muito gostoso. A gente tá terminando aqui, mas antes de terminar, eu quero fazer um Já? pedido Passou pra tão você. Passa rápido. muito rápido. Está terminando, mas eu não queria, não. Não, Várias fica aqui perguntas horas. ainda pra E ele. assim, o mais gostoso, eu acho que ficam várias lições e não ficam lições só para os jovens, acho que ficam. Minha mãe costuma ser macaco velho. Ela fala assim, a gente que já tá aí há um bom tempo, acho que vocês, assim, são uma inspiração mesmo, porque vocês mostraram que com coragem, com força de vontade, a gente pode mudar a nossa realidade. Você não precisa ter todos os meios, todas as habilidades para você chegar lá. E aí, pra gente terminar, assim, com aquela cerejinha do bolo, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem, tanto para os jovens, quanto para quem já é empreendedor aí, mas está cansado, perdeu as esperanças. Então, a gente queria que vocês deixassem mesmo uma mensagem para nossa audiência. Pode começar. Eu acho que o principal é acreditar muito no seu feeling, no seu coração. Acho que a gente nunca erra sobre isso, acreditar nos seus sonhos e ter a coragem, porque muitas às vezes tem a vontade, mas não tem a coragem. Acreditem nisso e seja constante, porque às vezes algo não acontece porque você mesmo não acredita que aquilo pode dar certo. Quando eu tive realmente a audácia de mudar a minha vida, de mudar todos os traços que eu tinha começado, eu acreditei muito e eu falei, isso vai dar certo. Acho que ter coragem e manter a constância faz você ter sucesso. Maravilhoso. Com certeza, tendo tudo isso em vista que a Ana falou, você precisa ter ciência também que a internet mata, mas ela também traz vida. Você tem que entender e escolher qual lado você quer ficar. Então usa a internet para te trazer vida. Por mais que tenha os vídeos de passatempo, passa lá uns 10, 15, 20, 2 horas, mas se você tem 7 horas livres, dedique-se mais a trazer vida do que perder tempo na internet. Gente, Ai, tô fã. gente, que delícia! Rafael, Ana, parabéns pela história de vocês, Obrigada. pelas empresas. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Acreditem que vocês vão contribuir e inspirar muitas pessoas. Obrigada, Obrigada, viu? um beijo. pra Foi um todo prazer, mundo. muito obrigado, viu, pessoal?